Boa noite, irmãos. Boa noite para aqueles que ainda não tinham chego na primeira saudação, no início do nosso culto. É uma alegria estarmos aqui reunidos para falarmos da palavra de Deus, para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos para abrirem as Bíblias de vocês no Salmo 73. Salmo de Asaf. Salmos 73, livro de Salmos, no Salmo 73, nós vamos conversar um pouquinho sobre este belo salmo e entender um pouquinho o que Deus tem preparado para ouvirmos e aprendermos. Salmo 73. Vai dizer assim, Salmo 73, vou ler na versão da NVI, tá bom? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade destes ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças ou como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o teu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre preocupados, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que quando se vai, acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato, ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar junto a Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamei todos os teus feitos. Meus irmãos, o livro de Salmos é uma coletânea de salmos, uma coletânea de canções, de poemas escritos sobre Israel. Ele não necessariamente tem um período específico, mas esses salmos foram sendo acrescentados por anos. Então, nós vamos ter salmos de uma época, salmos de outra época, e é necessário a gente entender muito bem quem é o autor de um salmo e possivelmente em que momento que esse salmo estava sendo proclamado, estava sendo dito, né? Por exemplo, nós temos um importante salmo, talvez conhecido salmo, que é o Salmo 51, que é um salmo de confissão de pecados de Davi. E muito provavelmente a gente tem por entendimento, por contexto, que esse foi um salmo que Davi escreveu no momento do seu arrependimento em relação ao pecado com Betseba. Ou seja, nós temos uma música, uma poesia escrita na Bíblia para mostrar o coração de Davi quando Davi estava arrependido por ter cometido o adultério.
Então é muito importante a gente entender um pouquinho isso. E para nós, no Salmo 73, nós estamos falando de um salmo de Asaf. E Asaf, nós precisamos entender quem ele era. Asaf, ele era um dos principais músicos de Davi e Salomão. Nós vamos ler lá em Crônicas, e lá em 2 Crônicas também, que Asaf, ele era o responsável, vamos brincar assim, o Asaf, ele era o júnior dos tempos de Davi e Salomão. Ele era o ministro do louvor, ele era o dirigente do louvor, ele quem cuidava ali das operações naquela época, no reinado de Davi e de Salomão, ali no templo. Ele era o líder do ministério perante a arca da aliança do Senhor, o regente dos músicos. Né? Outro texto vai dizer que ele era o tangedor dos símbolos, era ele quem tocava os símbolos. Asaf, ele tinha toda essa responsabilidade. E se a gente for olhar um pouquinho para brincar com essa diferença, né? A gente pode brincar, vamos usar aqui, continuar usando o nosso ministro de música, o Júnior, né? Ele tem o emprego dele, que gera o sustento familiar dele, e ele também tem a responsabilidade dele com a igreja, como ministro de música da nossa igreja. Mas Asaf, ele não dividia essa ocupação. Asaf, ele se dedicava integralmente à música do templo, à música em Israel. Asaf e os cantores daquela época, eles ministravam diariamente. Não era algo que, entra na escala uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias estava lá Asaf. Não, ele tinha essa função dentro do reino diariamente. A gente tem isso também em outros textos de Crônicas, né? E até de Neemias. Asaf escreveu o Salmo 50 e os Salmos de 73 até o 83. Foram todos esses salmos que Asaf escreveu. Eu vou falar assim, eu tenho quase certeza, mas não vou falar com certeza, porque se eu estiver errado eu posso me corrigir depois. Mas quase certeza que Asaf é o segundo maior compositor de salmos, é o terceiro maior compositor de salmos que a gente tem, tá bom? Aí na próxima quarta-feira que eu for pregar, eu confirmo essa informação para vocês. Mas se alguém quiser dar um Google aí enquanto eu estou pregando e me passar essa cola, eu aceito, não tem problema não. Mas fato é que Asaf é um dos maiores compositores dos salmos que nós temos na Bíblia. E o que é importante nós entendermos isso? É importante nós entendermos isso porque, de alguma maneira, Asaf não tinha o porquê ter motivos de rebelião ou rebeldia contra Deus, por conta da sua posição, por conta do seu preparo. Asaf não estava dormindo em casa e do nada alguém virou para ele e falou assim: olha, a partir de agora você é o ministro do reino de Davi, você é o ministro do reino de Salomão, você é quem coordena todas as músicas do templo. Não. Asaf foi instruído a isso, Asaf foi conduzido a isso, Asaf foi preparado para isso. Asaf teria, se não nenhum, pouquíssimos motivos para ter uma conduta questionável. Só que é interessante que o Salmo 73 mostra para a gente algo diferente. Asaf vai dizer, olha ali, no 2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Asaf, mesmo diante desse contexto, Asaf, ele se demonstra no seu salmo como alguém que ele quase vacilou, como alguém que foi fraco, como alguém que teve incertezas. Ele se questiona, olha, eu quase, por pouco não me desviaram os passos. A gente não tem um relato bíblico disso, né? Mas alguns estudiosos vão dizer, por conta de alguns escritos correlatos e contemporâneos à própria Bíblia, que possivelmente uma das dificuldades que Asaf estava vivendo era um certo abandono da fé de sua esposa e filhos. De novo, a gente não tem um relato bíblico sobre isso, tá bom?
mas algumas inferências, algumas coisas que Asaf escreveu e alguns correlatos da mesma época, do mesmo período, podem sugerir isso, tá bom? A gente não tem essa informação, mas fato é que Asaf viveu circunstâncias que ele quase tropeçou, quase permitiu que os seus pés escorregassem. E o que é que então Asaf estava sentindo? Asaf estava fraquejando. Os versos ali do verso 3 até o verso 16, vai mostrar para a gente uma indagação de Asaf com relação à inveja que ele tinha dos ímpios. Asaf sentia inveja dos ímpios. Por quê? Quando Asaf faz uma análise e possivelmente ele comparou os sofrimentos que ele vinha sentindo, Asaf, ao se comparar com esses sofrimentos e olhar muitas vezes para a vida dos ímpios e dos arrogantes, nessa comparação ele percebia que alguma coisa não estava certa. Porque ele estava lá, olha Deus, eu estou aqui justo, servindo no templo, cantando todo dia, servindo ao rei Davi, servindo ao rei Salomão, eu estou aqui me dedicando, eu estou aqui fazendo o que o Senhor espera que eu faça, eu estou aqui contribuindo, compondo músicas, compondo poemas, servindo ao Senhor no templo, só que olha para a minha vida, as coisas só dão errado, eu estou sofrendo, as coisas não estão indo bem. E quando eu olho para os ímpios, quando eu olho para os arrogantes, quando eu olho para aqueles que não são do teu povo, Deus, eles estão lá, livres. Verso 4, eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável, forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como outros homens. Por isso o orgulho deles lhes serve de colar. Eles se vestem de violência, do seu íntimo brota maldade, e da sua mente transbordam maquinações, eles zombam, falam com mais intenções, arrogantes, opressão, eles falam mal, assim são os ímpios, sempre despreocupados. Não tem que fazer nada, não tem que ir domingo para a igreja. Estão lá os ímpios, sempre despreocupados. O 12, aumentam suas riquezas. Asaf se compara e diz: olha tudo que eu faço para Deus, e os ímpios felizes e contentes, e eu sofrendo. E muitas vezes é algo que nós vivemos. Vai lá, acordou cedo, domingo, café da manhã na igreja, preparou o café da manhã, ajudou, estava lá servindo para... Aí acabou alguma coisa, algum irmãozinho falou assim, esse café da manhã fica faltando coisa. Você fez lá com carinho. A escola bíblica. Vem, serve ao Senhor, culto. Aí às vezes tem uma desavença com o irmão, alguma coisa acontece na igreja, você vai embora chateado, era para você ter vindo para a igreja para ficar feliz, foi embora triste. Aí você chega em casa, estaciona o carro, abre a porta, abre o portão, a hora que você estaciona, o vizinho está lá, aquela fumaça, aquele churrasco, todo mundo pulando de alegria, e você, eu me lascando na igreja, e o povo aqui, feliz, contente, churrascão, música, só alegria, brincadeira. Óbvio que um exemplo mais escrachadão, esse que eu dei, mas em várias outras coisas. Às vezes você está lá na sua empresa, lutando para honrar com todos os compromissos, impostos e tudo direitinho. Você está vendo lá seu concorrente, sonegando, enfiando um papelzinho debaixo da mesa, entregando um documento com uma coisinha embaixo do documento para dar uma força, uma mentira,
Ou você vai ver lá na tua relação de empresa, alguém de óbvia índole confrontável, e você lá puro, santo, verdadeiro, e eles entregando cada vez mais, e eles ganham a promoção, e você, por se manter fiel, lá no mesmo cargo há tanto tempo, ou até no teu relacionamento em casa, você, marido e mulher, sou uma esposa tão dedicada, mas tão dedicada, e olha o que eu ganho em troca. Pô, eu sou um marido tão dedicado, mas olha o que eu ganho em troca. E esses dias, saí com as minhas amigas, saí com os meus amigos, e eles contando que a casa deles está tudo bem, que eles saíram junto, que eles foram viajar junto, abriu o Instagram, estavam eles lá na Europa, na Disney, Caiobá, e eu aqui. E a gente muitas vezes se comparando, se vitimizando, por que será que está acontecendo? E meus irmãos, talvez o nosso coração, em um momento como esse, possa chegar a questionar a Deus como Asaf fez. Asaf então diz no verso 13, olha que forte o que Asaf diz: certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os meus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E talvez em algum momento de fé, você possa ter pensado isso, ou está pensando nisso hoje. Por quê? Por que eu vou ser crente? Por que eu vou servir a Deus? Por que eu vou manter puro o meu coração? Por que eu vou me dedicar tanto na minha vida com Deus? Por que eu vou me dedicar tanto na minha santidade? Por que eu vou me dedicar tanto em fazer aquilo que é correto? Olha como vivem aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus, felizes, contentes. Por que então eu vou me dedicar tanto a isso? Certamente, inutilmente conservei o meu coração puro, não serviu de nada, não valeu para nada. Nunca uma palavrinha tão pequena foi tão importante num texto bíblico como a primeira palavra do verso 17. E no verso 17 diz o seguinte: até que. Até que. A gente tem aqui uma mudança, uma transformação. Vamos pensar que Asaf era um músico, alguém que sabe lidar com as palavras, alguém que estava escrevendo algo para ser lido como nós estamos lendo hoje. Então Asaf, ele como que se preparou, ele contou uma obra, ele fez uma obra de um teatro, né? Fica aí de dica para um dia a gente fazer uma peça do Salmo 73. Asaf preparou essa obra de teatro, Asaf preparou esse espetáculo, porque ele vem, desde o primeiro versículo, olha, certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Então ele está dizendo, Deus é bom para com os puros de coração. Aí o que ele faz? Ele faz um contraste, ele vai dizer, olha, mas os ímpios estão felizes, contentes, fazendo tudo o que eles querem, vivendo do jeito que eles gostam, e sempre está tudo dando certo, eles estão sempre felizes, na maldade, fazendo as coisas erradas, mas a vida deles é tão boa. Então, certamente, conservei puro o meu coração foi inútil. Conservar puro o meu coração foi inútil. Mas espera aí, Asaf, no primeiro versículo você disse que Deus é bom para com os puros de coração. E você acabou de dizer que você foi puro de coração e se arrependeu disso. O que você está querendo dizer, Asaf? O que você está querendo mostrar para a gente? Até
que? Como se você estivesse lendo essa peça, essa obra de arte, e dizendo assim: eu não acredito, Asaf. Não pode ser. Pô, Asaf, por favor, soluciona esse problema para mim. Aí Asaf soluciona. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Essa expressãozinha, até que, entrei no santuário de Deus, é uma expressão que o Antigo Testamento usa muito para demonstrar um movimento de adoração, um movimento de louvor. Era como que se Asaf tivesse dito o seguinte: até que entrei no santuário do Senhor. Não quer dizer que até que Asaf ele entrou num lugar específico, embora pode ser, tá bom? Não estou dizendo que não é, ele pode ter entrado em um lugar específico, mas isso não significa que a tradução para nós deveria ser até que eu entrei na igreja, até que eu abri a porta da igreja e entrei lá dentro. Não, o que Asaf está mostrando é até que eu fui adorar a Deus de verdade, até que eu fui me relacionar com quem Deus é, até que entrei no santuário do Senhor, até que louvei ao Senhor, até que estabeleci um contato, uma comunhão, uma relação com o Senhor. E quando Asaf faz isso, quando Asaf percebe isso, as coisas na cabeça de Asaf mudam. O sentimento em relação ao que estava acontecendo neste salmo e a percepção de Asaf, ela se transforma. E ele vai dizer: olha, certamente os põe em terrenos escorregadios e os faz cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que vai embora. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. O que foi que mudou na compreensão de Asaf? Por que Asaf teve essa percepção diferente quando ele foi adorar? Muitas vezes a gente tenta entender a nossa vida a partir da mudança de simplesmente alguns hábitos. Por exemplo, estou triste, vou fazer algo para ficar feliz. Estou insatisfeito, vou fazer algo para me sentir satisfeito. Estou com falta de dinheiro, vou fazer algo para ter mais dinheiro. E a gente trata como algo muito simples, só fazer o oposto daquela atitude para mudar uma situação. E muitas vezes dá certo, muitas vezes é assim que funciona, muitas vezes as transformações que nós precisamos vêm dessas mudanças de atitudes pequenas. Mas o problema é que essas mudanças não necessariamente serão profundas o suficiente para garantir uma nova perspectiva de vida. Porque às vezes, se eu estou sofrendo triste e eu faço coisas para ficar feliz, quando essas coisas que eu faço para ficar feliz, elas acabam, eu volto a ficar triste. Porque eu não fundamentei essa mudança. E o que nós esquecemos é que existem verdades sobre Deus que nos empolgam e nos impulsionam a de fato entendermos as mudanças que são necessárias na nossa vida, na nossa história. Por exemplo, se eu me sinto só, o que eu faço? Vou me relacionar com pessoas para que eu me sinta querido pelas pessoas. Isso é importante? É importante. Agora, se quando eu me sinto só, eu entender que Jesus disse: e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Estar com pessoas vai me ajudar a não sentir mais só? Sim. Agora, a certeza plena de que Deus está comigo todos os dias não é uma garantia de que eu não preciso me sentir mais só. Isso é para sempre, é perpétuo. Se eu estou
me sentindo injustiçado por alguma coisa. Eu vivo para estabelecer essa justiça. Então, nesse momento de injustiça, eu falo assim, não, isso aqui está errado, eu vou mudar isso agora, eu não aceito essa injustiça comigo, e você faz tudo o que tem para ser feito, pisa em cima de pessoas, passa por cima de pessoas, mas no final de tudo, foi feita a justiça. Aquele sentimento de injustiça vai embora? Vai! Você estava sendo injustiçado, você fez o que tinha para ser feito para que fosse feita a justiça, o sentimento de injustiça foi embora. Agora eu te pergunto, não é quase todo dia que a gente se sente injustiçado por alguma coisa? Né? Vamos abrir o noticiário, vamos ver a nossa economia, aí você vai lá, pô, que injustiça, estou ralando aqui, que injustiça. Ou coisas mais simples, né? Ontem levei um café na cama para ela, levei um café na cama para ele, no dia seguinte não podia me tratar melhorzinho assim? Não, que injustiça. Agora, entender que Deus é 100% justo e não existe a melhor possibilidade de Ele cometer um ato de injustiça, não nos dá a segurança de que não importa o que a gente viva, em Deus sempre será feita a justiça? Eu não pertenço a um Deus injusto, eu pertenço a um Deus justo. Por que eu vou temer uma injustiça que é cometida contra mim? Se eu não estou me sentindo amado, será que o jeito de eu solucionar esse problema é indo procurar o amor das pessoas? Ou amando muitas pessoas para que as pessoas me amem também? Agora, confiar em um Deus que a própria Bíblia diz, Deus é amor. Tralalalalalalala. Não é aí que está a solução para um coração que não está se sentindo amado? Mas é entender verdades sobre quem Deus é, que transformam as nossas realidades. Por isso que eu digo, meu sonho é, em algum momento aqui, nós podemos fazer um ambiente de estudo na nossa igreja, para entender verdades sobre Deus, que impactam diretamente a nossa vida e a nossa história. Ia ser um tempo muito legal. E o que acontece com Asaf é exatamente isso. Quando Asaf diz, até que entrei no santuário de Deus, Asaf se encontra com essas verdades sobre Deus, que impactam diretamente a concepção que ele tinha da vida e do mundo. Porque Deus é justo, Deus é amor, Deus é soberano. Então ele entende, olha, os ímpios estão aí, contentes, felizes, mas olha, eles vão passar, eles serão destruídos. São completamente tomados de pavor. E Asaf tinha isso na história. Vamos olhar que Asaf, um conhecedor da história de Israel, viu como é que Faraó e o Egito foram tratados por terem sido perversos com Israel. Ou os hebreus lá, quando eram escravos no Egito, não tinham toda a razão em dizer, olha lá, estão lá maltratando a gente, tratando a gente como escravo, e estão lá os egípcios, todos felizes, contentes, ricos. Asaf tinha esse contexto. Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, Deus matou o Egito inteiro. Os ímpios passarão. Asaf já tinha visto isso na história do povo dele. Mas quando ele adora ao Senhor, ele vê, olha, como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Os ímpios são como areia que logo se dissipa, que logo se passa. Os ímpios serão julgados. Os ímpios não têm o agrado de Deus, eles vão cair em ruína. Asaf, quando olha e adora ao Senhor, ele percebe, isso que eu pensei é algo tão absurdo, mas tão... Eu estou gritando, né? Tudo bem. Isso é tão absurdo, mas tão absurdo, não vai durar 30 segundos, tá bom, gente? É tão absurdo, que Asaf diz, eu estava pensando, agindo como um animal irracional. Eu posso dizer aqui, esse é um pensamento burro, porque burro é um animal irracional. Estou usando o exemplo de Asaf. Invejar os ímpios
é pensar como um animal irracional. É um pensamento, um sentimento com muita falta de esperteza. Porque se nós paramos para pensar no destino que os ímpios têm e nos destinos que os filhos de Deus têm, como posso eu invejar a vida de um ímpio? Como posso eu invejar a vida de alguém que não tem o cuidado de Deus? Romanos capítulo 1 vai dizer que o povo lá em Roma, eles tinham abandonado a adoração ao Criador e tinham passado a adorar a criatura. Então eles estavam se entregando aos seus próprios prazeres, aos seus próprios desejos. Pensa, prazeres e desejos. Então o povo lá em Roma estava curtindo bastante a vida que eles estavam vivendo. Eles perverteram a adoração ao Criador para começar a adorar a si próprios, a adorar a criatura. E Romanos capítulo 1 vai dizer que Deus os entregou às suas próprias paixões. Consegue imaginar? Como que se Deus virasse para você e falasse assim, olha, quer viver como um ímpio? Quer viver como alguém que não me conhece? Então tá bom, ó. Vai lá. Faz o que você quer. Vive do jeito que você quiser. Eu não estou intervindo mais na sua vida. Não estou. Do jeito que você quiser. Já parou a pensar? Uma vida onde Deus não põe mais o dedo na história. Uma vida onde Deus não intervém mais. Uma vida onde Deus não fecha o farol. A vida onde Deus não cura mais uma gripe. A vida onde Deus não coloca um médico específico numa situação específica mais. A vida onde Deus não tira um sono, não tira uma piscada de olho num momento que não podia ter mais essa piscada de olho. A vida onde um despertador toca onde não deveria ter tocado. Já parou para imaginar uma vida onde Deus não interfere mais? Essa é a vida daqueles que não vivem com Deus. Essa é a vida dos ímpios. Asaf, quando entende isso, quando ele entende que ele estava agindo como um animal irracional, olha o que ele vai dizer no 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é minha força, ou do meu coração, e a minha esperança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Qual era o primeiro verso do Salmo 73? Certamente, Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Como Asaf termina o Salmo? Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Asaf faz com o verso 1 e com o último verso do seu salmo, ele faz um sanduíche. Ele faz um resumo de uma grande ideia. Olha, vocês viram o que eu falei tudo aí no meio? Vocês viram o que eu contei para vocês em todo o salmo? Então, diante de tudo o que eu contei para vocês aí nesse Salmo 73, eu queria que vocês lembrassem. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Meus irmãos, nós precisamos lembrar
de algumas verdades sobre Deus. E essas verdades sobre Deus, como elas impactam a nossa vida e a nossa história. Puxa, Tiago, mas tem sido tão pesado passar por esse momento. Temos irmãos da nossa igreja vivendo momentos de bastante dificuldade, de enfermidade, certamente momentos de profunda tristeza. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Não merecemos a intervenção de Deus, mesmo sendo pecadores, Ele interviu e mandou o Filho dele para morrer numa cruz, no nosso lugar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por mais cativante que pareça ser a vida do ímpio, a vida que você está vivendo é uma vida que é Deus te moldando, é Deus te fazendo alguém melhor do que quem você já é. É Deus querendo que amanhã você acorde alguém melhor do que quem você foi hoje. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Peraí, Tiago, a Bíblia está dizendo para eu ficar feliz quando eu me dou mal? Porque a prova da sua fé, uma vez confirmada, produz em você perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja perfeito e íntegro. Eu não sei você, mas o meu sonho, todos os dias, é poder caminhar um passo a mais na direção de alguém perfeito e íntegro. O que Deus precisa fazer para que eu viva essa realidade? Ele faz o que Ele quiser. E que privilégio poder viver debaixo de um Deus que intervém na minha história, porque Ele me ama e quer me transformar em alguém melhor do que eu ainda era antes. Mas Tiago, como pode um Deus amoroso permitir todas essas coisas? Ele permite porque Ele ama. Ele permite porque Ele é Pai. Ele permite porque lá em Hebreus vai dizer que Deus disciplina aqueles que são filhos. Porque os que não são filhos, Ele não disciplina. Aí te pergunto, quer viver uma vida onde Deus intervém na sua vida? Onde Ele põe o dedo na sua linha do tempo? Que te trata como filho de verdade? Ou você quer viver uma vida onde Deus não está nem aí para o que você está fazendo, porque não importa, porque você não é filho dele de fato? Tiago, isso que você falou é muito bonito, mas não sei porquê, eu não consigo entender isso, não faz sentido para mim. Então talvez hoje à noite, você precise entrar pela primeira vez no santuário de Deus, porque com Cristo Jesus faz muito sentido. Muito sentido. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez você está aqui na igreja hoje e teve muita dificuldade com lidar com essa verdade. E talvez você está entendendo hoje que a dificuldade vem pelo fato de que você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Que Jesus não é de fato Salvador. Que Jesus não é de fato tudo que você precisa. Que você não tem a Deus como aquilo que é mais importante para você. Talvez hoje você quer verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus, reconhecê-lo como seu Salvador, reconhecer que a sua vida não te pertence, mas pertence a Ele. Se você quiser fazer isso nessa noite, faça essa oração aí onde você está. Fale com Deus: Deus, perdoe os meus pecados,
Às vezes você está em casa ouvindo esta mensagem e também está fazendo uma oração de entrega agora, pedindo perdão para Deus pelos seus pecados, crendo que Ele é o seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, é Ele quem conduz e quem cuida da sua história. Mas talvez hoje à noite você está com um coração de inveja e tem invejado alguns ímpios, tem invejado alguma atitude de alguém que não conhece o Senhor. Eu queria te convidar para que você nesse momento cantasse este louvor que nós vamos cantar agora. E através deste louvor, você percebesse quem Deus é e o privilégio que é poder viver para o Senhor. E no final dizermos juntos, quanto a nós, bom é estar junto a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar, e após essa canção, nós oramos pela mensagem e depois compartilhamos os pedidos de oração também. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque uma vez vivendo contigo, não temos qualquer possibilidade de desejar viver uma vida que não seja uma vida ao teu lado. Te louvamos e engrandecemos, Pai, que em nome de Jesus seja fácil para nós, ao em algum momento
almejarmos ou desejarmos a vida de pessoas que não te conhecem, que automaticamente ao conhecermos e nos relacionarmos contigo, possamos ser confrontados e percebermos quão irracionais estamos sendo em pensar dessa maneira. Que a vida contigo seja sempre eternamente prazerosa, como ela será, pois um dia estaremos junto contigo na eternidade, no céu. E todos aqueles que não te reconhecem como o único verdadeiro Salvador, passarão a eternidade distantes do Senhor, longe da tua glória, Pai. Muito obrigado por essa certeza, por esse sentimento tão gostoso que é o sentimento de te pertencer, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, nós vamos